Bom dia, gente, tudo bem? Todo mundo conseguiu acessar a plataforma? Eu conferi, eu dei uma analisada lá, que muita gente iniciou, mas não concluiu. Lembrando que todo mundo tem que entrar nas aulas, no material, e baixar, e clicar lá no vídeo, por exemplo, que concluiu aquela aula, mesmo que tenha assistido aqui, para a gente poder finalizar lá dentro da plataforma. Então, isso é uma questão muito importante. Todo encontro nós vamos relembrar essa situação, porque é de extrema importância esse passo para a gente provar que vocês realmente tiveram acesso ao conteúdo. Tá bom? Da mesma forma que fizemos a outra vez, nós vamos fazer dessa vez também. Em algum momento aqui nós vamos parar um pouquinho e permitir que vocês tirem as dúvidas que vocês tiverem comigo aqui, beleza? Então, vai ter um momento especialmente para isso. Já estamos prontos para poder iniciar. A doutora Amanda já chegou? Salve, Amanda. A nossa palestrante também já está aqui. E tenham um bom curso, tá, gente? Bom dia para todos. Então, nós chegamos no terceiro módulo. E hoje nós vamos ter a honra de ter conosco a Larissa, que é psicopedagoga. Larissa tem uma formação vasta na área e já foi monitora escolar de apoio. Então, a Larissa vem com uma bagagem pessoal e profissional para vocês. Além da Larissa, nós vamos ter algumas convidadas também, que vão falar de assuntos importantes. Não adianta a gente saber a teoria e não entender como funciona o fluxo na prática. Então, nós precisamos de apoio. Por isso que nós temos as convidadas, porque elas são da rede municipal, é onde vocês fazem parte, é da família de vocês. Então, eu vou ter a honra de apresentar a Larissa e deixar ela conduzir a abertura deste terceiro módulo. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia, pessoal. Muito feliz em fazer parte, né, desse movimento, desse curso. Acho muito importante esse momento de falar, de trazer o conhecimento em vários. Tanto eu acho muito importante a troca, porque quando a gente lidar com criança atípica, com a família, a gente não fala de uma receita de bolo. Né? Não tem como pegar aqui, olha, o passo a passo, tá? Você vai fazer dessa forma. A gente sabe, vocês estão na prática, está ali no ambiente, sabe que é muito difícil. Eu falo isso porque trabalhei como professora de apoio por muito tempo aqui na rede. Hoje eu vou fazer minha apresentação, mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho. A minha felicidade está aqui, né, de poder contribuir, trazer essa troca, porque quando a gente está lá na sala de aula, o livro, a palestra, muitas das vezes a gente nem lembra, né, da parte teórica, porque é um desafio. A parte prática, eu ressalto, não tem uma listinha ali, você vai seguir assim, 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 porque cada criança é diferente. A gente não fala sobre o laudo em si, a gente não fala sobre isso, mas a gente fala sobre enfrentar os desafios. O desafio do ambiente escolar, o desafio do repertório da criança, do contexto escolar, o contexto de vida também. O contexto social ele é muito importante. Você pega uma escola periférica, uma escola central, é uma realidade totalmente diferente. A gente fala de uma realidade totalmente diferente. Né? Então, vamos lá, vou me apresentar um pouquinho aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Meu nome é Larissa. Hoje eu atuo como psicopedagoga, tenho espaço aqui perto da saúde, onde já tem um bom tempo, né, que eu faço os atendimentos individuais. Trabalhei na rede aqui de Itabira por um bom tempo como professora de apoio, como regente também. Hoje atuo como coordenadora em São Gonçalo do Rio Abaixo, responsável pelos anos iniciais. Também, eu não coloquei ali que eu esqueci, porque nós estamos de férias, mas eu também tenho a turma de pedagogia, hoje também estou no ensino superior, contribuindo, né, com os professores ali, com a formação dos professores na Unigrande. E
uma das decisões de estar lá também é por isso, para compartilhar também essa questão da educação inclusiva, de sair também com esse pensamento. A gente passa por vários desafios no ambiente escolar, e um deles, que eu falo o que eu vivi, né, não sei a realidade de vocês, de muitas vezes o aluno da educação inclusiva, ele ser visto, não é o correto, mas como só daquele profissional, do professor, e muitas vezes a gente ali, quando acompanha, também sentir isso. Ou muitas vezes a gente passa por esse desafio mesmo do regente, por isso que eu estive também, eu falei, não, vou passar por essa experiência também da regência, para trazer o ponto de vista pedagógico, da adaptação, como que eu posso fazer para contribuir com a sala de aula, porque os alunos é do professor, é da escola, é de todos. E eu falo muito sobre isso, que a gente vai falar aqui muito, vocês estão ouvindo muito falar sobre o contexto de inclusão, mas a inclusão, nós somos como engrenagem. A gente já sabe disso, que a gente precisa estar o quê? Alinhado. Independente do tamanho, independente da cor ali, eu falo de personalidade, a gente precisa estar encaixado, falando a mesma língua. Tanto o monitor, tanto quem trabalha ali na manutenção da escola, coordenação, nós precisamos estar alinhados. Porque o aluno, ele não é do profissional que está ali acompanhando, o aluno é da escola. Quem é responsável por esse aluno? Olha, eu falo no contexto do professor, porque o professor de apoio, porque eu sempre estou falando da minha experiência. Olha com o professor dele. É do professor de apoio. Não, o aluno é nosso. A responsabilidade é nossa. Trouxe aqui, as minhas formações, a minha atuação, também atuo representando o Sindicato de Psicopedagogos. Eu era até responsável pelo Estado de Minas. Hoje, abri mão um pouco dessa questão pelo tempo que eu me dedico, tanto no consultório como na coordenação. Moro em Itabira, então essa ida e vinda todos os dias também já demanda muito. Mas a apresentação melhor, que eu falo assim, quando eu vou me apresentar, é essa. Porque antes de qualquer formação, qualquer coisa, existe quem você é. E essa é a Larissa. A Larissa é mãe, filha, irmã, que tem um exemplo, eu vou tentar falar sem chorar, que tem o exemplo do meu pai. E eu acho que eu estou onde estou devido ao que eu vivi, sempre desde pequenininha, da minha casa. As portas são mais largas, a pia mais baixa, porque ele, cadeirante, ele faleceu em 2019, por isso que eu estou falando, que eu vou falar sem chorar. E ele não nem pôde me ver trabalhando dentro da inclusão, mas a vida dele era isso. Ele passava pelas ruas falando, olha como que é difícil, desde pequenininho ouvindo. Como que um cadeirante passa nesse passeio? Hoje a gente não usa essa forma de expressar, mas ele sempre trazia isso, desde pequenininho. Olha como que o mundo não é feito para a gente. E eu acho interessante, quando eu falo da trajetória dele, que ele chegou a candidatar. Quem é de Itabira deve ter conhecido, um cadeirante que ficava ali do lado da Cobal, tem uma banquinha, a banquinha está fechada, tem até na porta da Cobal o chevetinho amarelo, ficava ali naquela vaga de deficiente, E hoje, toda vez que eu passo, ela está vazia ainda. Eu só lembro dele, que ele deixava o chevetinho, sempre o chevetinho estava ali. E quando ele candidatou a vereador, gostava de política, as propostas dele eram só em acessibilidade. Ele nunca ganhou, não, mas a luta dele era para isso. Então, eu convivi com essa realidade muito de perto. Meu pai foi um exemplo disso, de que nada te limita. Meu pai limpava a casa, arrumava a casa. E coisas que você olhava assim, ele não fazia. Acordava cedo todos os dias, ia trabalhar. Antes a gente morava aqui na praia, e ele, trabalhando na banca, ele ia de cadeira, empurrando a cadeira, chegava perto do morro ali, tem um morrão ali perto do posto de gasolina. Ele esperava alguém para empurrar ele, e tudo bem. Por que eu trago ele como referência da minha vida?
lógico, como pai, mas um exemplo também, porque eu nunca vi meu pai reclamar, em hipótese nenhuma, ou da condição dele, ou sobre a vida. Sobre, está difícil, né? Ele sempre me ensinou essa questão de persistência e de olhar para as pessoas da forma que ela é de verdade. Ele sempre trouxe isso e sempre buscou trazer isso para a gente, essa questão da inclusão, não pela estética. Então, por viver isso, né, eu acho que também é uma completude do legado dele, porque ele falava muito isso. Ele foi cofundador da AOAD, então ele era muito ativo. Quem sabe, eu acredito na eternidade, né? Quem sabe que ele está vendo, né, essa continuidade lá de cima. Então, por isso que eu gosto de me apresentar como essa Larissa, embora busco muito conhecimento, busco contribuir da melhor forma possível, né, aonde eu estiver. O objetivo do nosso encontro é realmente compreender. Só um minuto. Compreender mesmo o papel do monitor. E conhecer os limites legais. Por que a gente tem tanta dúvida ainda, né? Eu acho que a gente fala sobre, e ainda assim existe dúvidas. E é algo que a gente precisa vivenciar essas realidades. Por que a gente tem tanta dúvida? Porque não é algo também tão simples. O que fazer? Como proceder? Mas o que a gente precisa ter consciência é qual que é o papel. Isso aí a gente não pode ter dúvida mais. A gente precisa ter clareza da nossa atuação. E eu trouxe muitas coisas mais voltadas para a prática. Tentar trazer aqui coisas que a gente possa fazer, coisas que talvez muitos aqui já realizam. Quando a gente fala de intervenção, muitas vezes a gente vai fazer uma estratégia para algum professor, né, das intervenções que podem ser realizadas. Muitas vezes o professor já até realiza, o monitor já até realiza, só que ele não sabe nomear. Ele não sabe que ele fez uma intervenção. Aí, muitas vezes, o coordenador ou o professor fala o que você fez ali de intervenção e você não sabe nomear. Então, a gente precisa estar atento e buscar informação também. Antes de entrar nisso, eu falei aqui sobre o processo de inclusão, a importância da gente ter uma visão desse processo como uma engrenagem. A gente precisa estar alinhado. Cada um ali fazendo o seu serviço, o seu trabalho, em prol do quê? Da criança. A criança é o bem mais importante. E quando a gente fala de incluir, a gente fala de garantir o acesso, a participação e a permanência. É o todo. A gente passou aí pelas festas juninas, né? E quando a gente fala de inclusão, o menino vai estar ali na quadrilha. Mas ele está na quadrilha, ele fez parte, ele está dançando, ele fez parte do ensaio. É claro, identificando barreiras. Não é isso que a gente trabalha, eliminar as barreiras daquela criança? Quais que são as dificuldades? Então, o processo de inclusão, ele precisa ser realmente a inclusão. Não é só fornecer para ele, igual eu falo muito dessa questão aí que a gente passou da quadrilha. A criança não precisa só estar lá, ela não é só estar com uma roupa, mas ela foi incluída no processo. O que foi feito para incluí-la na participação dos ensaios? Ou só no dia aquela criança, mas ela falta, aí a gente vem para os contextos familiares, o contexto da criança, as barreiras. Mas é uma criança que não vai vir. Mas ela passou pelos ensaios, a gente tentou incluir ela nesse ambiente. Então, a gente está falando de uma coisinha assim, né, que é uma festa que a gente tem anual, mas e aí a gente pensa no contexto de sala de aula, que é muito maior. É um desafio muito maior, que é gerar engajamento naquela criança. E, muitas vezes, esse processo da inclusão parte do momento que eu observo e entendo a situação daquela criança. Então, mais importante do que acompanhar aquela criança é entender a situação que você está vivendo. Já parou para analisar, para conversar? Eu sinto muita falta disso.
sabe? De entender como essa criança veio, como que ela foi nos outros anos, quais são as barreiras, quais as dificuldades dessa criança. Ela tem resistência, muitas das vezes, a resistência de entrar numa fila, de sentar numa sala, é porque ela não identificou um contexto de sala de aula. Ou talvez a gente não percebeu, é claro, eu creio, né, cada um já estudou o caso que está ali acompanhando com a criança, mas tem situações que a gente tem que parar e analisar também o contexto. Como que essa criança ela lidar no pátio, dentro de sala, e estar atento a isso. E volta a falar o porquê da engrenagem. Quem tem acesso à família é a escola. Enquanto profissional de apoio, não é responsabilidade do profissional ter contato, né, com a mãe aqui. Ele fez, ele não fez. É a escola que precisa trazer essas questões. E como que está essa comunicação? Nós sabemos, enquanto monitor, quais as dificuldades. Se a criança tem alguma sensibilidade, já trouxe, a família já compartilhou, ou às vezes a família nem sabe. Ou a família está passando por uma situação que nem ela identificou. Só que antes mesmo de tentar pensar aqui em como fazer, eu preciso entender a situação, o caso mesmo da criança que eu estou acompanhando. E eu sinto muita falta dessa conversa, sabe? Ou até das perguntas mesmo de identificar. Porque a gente precisa aqui, no processo da inclusão, incluir uma criança, é realmente ver quais barreiras que estão impedindo esse processo. Qual barreira? É do espaço, né? Do ambiente? É o quê? Então, a gente precisa ter muita consciência e buscar essas informações. E, muitas vezes, a informação ela vai estar em como a criança é o comportamento daquela criança, você vai conseguir visualizar o que a professora te traz, o que a equipe escolar te traz, e registrar, ter um registro sobre isso. Para que aquilo ali, talvez vai acontecer um episódio que, lá na frente, e que se você tivesse registrado que aquilo ali foi daquela forma, você vai conseguir o que é achar o padrão daquele comportamento. Então, a gente precisa estar atento e focar nessa questão da inclusão. Sobre as leis, a gente sabe que está baseado tanto na... Eu acho importante aqui a gente frisar sobre o acesso permanecimento, participação e aprendizagem. É o maior objetivo. A lei ela vai e volta e bate na mesma coisa. Qual que é a função, né, do monitor, nos limites legais aqui? É garantir acesso, permanência, participação e aprendizagem. Então, não é só estar acompanhando ali aquela criança. É garantir o acesso, a permanência. A gente fala de engajamento. É fácil trazer o engajamento de uma criança que ela nem entendeu o contexto, para que ela está lá? E lembrando que a gente está passando por um tempo difícil, que não é só as demandas das crianças atípicas que nós temos. A gente tem uma mudança muito grande do comportamento da família. Antigamente, quando a criança, eu, por exemplo, se eu fizesse algo errado, meu pai era chamado, não tinha outra conversa. Ele me chamava a atenção, ia na escola e realmente fazia o que tinha que ser feito. Hoje é assim. Muitas vezes você fala, orienta a criança, pode chamar. Estou nem aí, minha mãe não veio. Então, a gente tem tantas outras questões que a gente tem atravessado, a questão dessa mudança, né, do foco da família. Hoje, a gente chama a família na escola e, muitas vezes, eu falo aqui em situações, né, é claro que tem pais que estão ali alinhados, que acompanha, que vai corrigir, mas a gente passa por essas questões da família não aceitar ser chamada na escola. Então, já são situações que não está só... Olha só quantas demandas, quantas coisas que nós temos enfrentado em questão de escola, né, da educação. Então, os nossos desafios eles não são pequenos, mas o que vai mudar é como eu me comprometo com isso. O meu objetivo é trazer essa expectativa de acesso, de engajar, de tornar a escola acessível para aquela criança. Porque se a gente olha para um todo, por quê?
a escola não faz, ou isso não faz, o Brasil. A gente ouve muita desculpa sobre o processo de inclusão. Eu sei que não é fácil, falei aqui no início, não tem como, olha, tem muita gente ainda que tem embora a lei já ressalta a importância de não olhar o rótulo, a limitação ali do laudo, a gente ainda enfrenta desafios em tirar, né, do pensamento que, porque ele é TEA, é sobre o transtorno. Não é sobre o transtorno. O transtorno ele te dá, né, eu falo até como um ponto de partida, talvez, mas o laudo em si, em relação ao comportamento, sem intervenção, ele não vai mudar. O que ele muda no resultado? Então, por isso que a gente precisa ficar bem atento a essas questões e a saber mesmo o que eu devo fazer para engajar essa criança. E aí a gente chega num ponto crucial. Por quê? Eu trabalhei muito tempo como professor de apoio, com foco nas barreiras pedagógicas, e aí a gente vem a maior dúvida: posso ou não posso? E aí vem a lei falando sobre essa questão de acesso, de promover o engajamento da criança, e aí a gente vem para essas questões aqui. O monitor, ele não tem responsabilidade pedagógica com a criança. Nós sabemos disso. E eu vejo um desafio muito grande, não sei no contexto, se vocês já observaram, mas é quando a gente tem 2 adultos dentro de uma sala, né? E se não temos o alinhamento, entender aqui qual que é a minha função em relação a essa criança, o que eu preciso proporcionar, gera uma divergência ali das responsabilidades. Lembrando que todos nós somos responsáveis pela criança. Todos que estão ali dentro da escola é responsável pela criança. Mas, como a engrenagem, precisamos trabalhar juntos. Então, o monitor, ele pode apoiar as atividades escolares. Eu falo não fazer, não trazer um planejamento pedagógico, mas orientar a criança. A criança está ali. Muitas vezes a criança ela precisa de ser auxiliada numa rotina, gente. Às vezes o que falta é uma rotina estruturada. Olha, conversar, dar previsibilidade para essa criança, que ela precisa estar numa fila, que depois da fila, e isso não é construído com um dia. Às vezes a gente faz um plano de rotina estruturada dentro da escola profissional, levanta lá o que a gente pode fazer para mostrar para ele como que ele deve fazer, porque a criança, ainda mais na segunda-feira, pós-feriado, que a criança ela já chega totalmente diferente, né? Na escola, ela saiu ali do momento que ela está na casa dela, fazendo o que ela pode, no momento que ela quer, e volta para aquela rotina chata, cheia de regra, que ela tem que fazer o que o outro quer, ela não pode simplesmente fazer o que ela quer. Não são esses desafios que a gente passa? Então, se a criança ela entende a rotina, se a gente consegue sentar, mostrar para ela o que ela precisa ser feito com o tempo, não é com uma semana, com várias tentativas, mantendo uma rotina estruturada, a gente consegue progredir, sim. Mas, para isso, eu preciso montar a rotina. Para isso, o professor precisa estar presente nessa rotina. Para isso, a escola precisa estar alinhada àquela estratégia. Então, entende que é uma engrenagem, precisamos trabalhar juntos nisso? Mas eu vou fazer aqui uma rotina sozinho. Vai funcionar? Só o monitor fazendo? Não. Por isso que precisa da parceria do professor. O professor regente, ele é responsável pela sala, ele é o professor da sala. Então, as estratégias precisam ser o quê? Ali, olha, combinadas, o que vamos fazer. Em situação, muitas das vezes, a gente sabe que cada profissional tem um jeito, o professor e o monitor, cada um tem uma personalidade diferente, mas a gente não pode invadir espaços. A responsabilidade da chamada de atenção de uma sala de aula é de quem é do professor regente. Né? E a gente vem com esses desafios também, porque é 2 adultos dentro da sala. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões, porque, enquanto profissional ali de apoio, às vezes pega uma demanda que também não é responsabilidade, né? De ter a sala ali, de chamar a atenção enquanto o professor está dando aula. O maior aqui,
o que nós precisamos nos atentar é sobre como nós podemos fazer com que essa criança esteja ali naquele ambiente. Muitas vezes a criança ela não tem ainda autonomia de tirar o material. Então, de apoiar ali, mostrando o que é agora. Por isso que eu acho que a rotina estruturada ela é indispensável. Gosto muito do primeiro ano, a alfabetização, e a gente trabalha muito com isso. Isso não é só para a criança atípica, ter uma rotina estruturada. Isso faz com que a criança esteja engajada. Ela não tem conhecimento de tempo, ela quer o quê? O recreio, ela quer a educação física, ela quer o que ela acha interessante. Mas qual que é o tempo para isso? Se eu não colocar, estabelecer para ela ali, ela vai engajar muito menos, vai entender muito menos, porque não tem essa noção do tempo. Então, olha, auxiliar na higiene, alimentação e locomoção, sugerir estratégias do professor. O que ele não pode, planejar a aula, avaliar, substituir o professor, fazer atividade pelo estudante. Tomar muito cuidado com o último, porque qual que é a maior importância da nossa intervenção? É trazer autonomia. Então, quando tem que pegar material, você vai lá, pega o caderno. Aí você pega. Quando você falta, acabou para essa criança. Então, a autonomia faz parte do processo e é essencial. Porque cada ano essa criança está com outro profissional. Então, para pensar, se eu preencho, e às vezes a gente fica tão feliz, fulano fez porque estava comigo. Né? Dá aquele ego, assim, fulano, eu consegui acessar. Mas a gente precisa pensar que aquela criança não vai te ter o resto da vida. Aquela criança, ela está ali com você, mas o intuito é você trazer autonomia para ela. É o caderno, vai começar a aula de português. Qual que é? Ele sabe qual que é o caderno? Ou todos estão da mesma cor? Uma pergunta, pode? Por isso que a gente torna a falar sobre a importância do alinhamento. Quando a gente está alinhado e sabe qual engrenagem é cada um, aonde que é a atuação de cada um, isso não traz impactos para a turma, porque cada um está fazendo o que precisa ser feito. E ainda mais, eu falo porque se a gente tem mais um de suporte e fala a mesma língua, a gente tem um potencial enorme dentro dessa sala. Se temos um alinhamento, né? Isso é o mais importante. É saber, porque muitas das vezes tem essa questão de um pegar uma responsabilidade do outro, não ter clareza dos papéis, ou de faltar o planejamento estratégico, o olhar para essa criança. Então, por isso que muitas das vezes dá essas questões de, vamos dizer, que parece prejudicar e acaba prejudicando, é quando eu não sei o que eu preciso fazer e eu entro no que o outro está fazendo. Aí vai ter problema. Né? Agora, quando cada um está atuando ali no seu limite, até onde você pode, é ótimo ter pessoas para contribuir naquele ambiente. A atribuição é do monitor. Né? Uma das atribuições é do monitor, esse auxílio. Então, toda essa questão de apoio à locomoção, à higiene, está voltada. Aí entra no limite, né, ali das atribuições do que o profissional pode realizar. Então, por isso que eu falo, se cada um está dentro daquilo que pode ser realizado, é um fator que vai contribuir. Ter mais um profissional ali. Lembrando, né, se tem 2 profissionais, é porque realmente existe essa demanda. Que se tivesse 2, não seria possível. E a gente vem com esse desafio, igual eu acabei de citar, ela falou a respeito dos alunos mais agitados, então a gente precisa também, enquanto professor regente, ter várias estratégias para essa turma, porque o maior desafio, estava lendo um artigo falando sobre isso, o nosso maior desafio hoje, dentro de uma sala de aula, é a indisciplina. Então, se o professor também não tem estratégia para lidar com a indisciplina e promover um ambiente de engajamento daqueles alunos, é um desafio gigante. E é isso que a gente vê o tempo todo. E aí a gente cai lá no contexto familiar, que a gente chama a família, aí chama e não resolve.
por causa disso. Não quer dizer que vai ter... só fazer... Lembra que eu falei da receita? Não tem como falar, faz esse checklist aqui, ó, faz na sua sala. Cada criança vem de um contexto, uma realidade diferente. Cada profissional vem de um contexto diferente, com barreiras também diferentes. A gente tem questão de personalidade, de perfil. E a gente vai enfrentar isso sempre. Igual o perfil para um professor que trabalha com criança é um perfil. O professor dos anos finais é outro perfil. E aí, quando a gente vai para a realidade, é isso que acontece, está tudo separadinho, esse professor aqui tem esse perfil mesmo para criança. Não é assim que funciona. E a gente precisa lidar com isso, mas buscando conhecimento. A partir do momento que a gente busca conhecimento sobre e cria, olha, se não está legal esse ambiente, a sala dessa forma não está funcionando, eu posso sugerir estratégia. Eu posso falar, olha, e se a gente fazer dessa forma? Ao invés do que, eu nem vou falar. Já cansei. Deixa para lá, deixa fazer do jeito. E aí, quem que vai ser impactado? O nosso maior objetivo, que é a criança. Né? Porque às vezes a gente está tão desgastado, porque, gente, não é fácil. Isso aí, olha, eu já te digo, não é fácil. Vocês já sabem, na prática, que não é fácil. É um desafio, mas nós precisamos, todos os dias, buscar estratégias. E estratégia para intervenção é testar. Testou, leva tempo, não deu certo, eu preciso mudar essa estratégia. A estratégia da rotina lá que eu falei, linda, maravilhosa na teoria. Você monta a rotina da criança desde o portão da escola, desde o final, tudo que ela vai fazer. Você mostra para ela, no primeiro dia ela já não quer, é super normal. Mas até esse momento da criança entender, às vezes ela vai entender no final do ano, só o contexto de entrar na sala, mas ela entendeu. Talvez o resultado que a gente quer, porque a gente a maioria tem o pensamento que é imediatista, eu quero ver o resultado agora. A gente faz isso o tempo todo. Quero ver o resultado agora. Mas, às vezes, a sua contribuição ela vai gerar resultado daqui 2 anos. Um movimento pinça lá que o professor está tentando com o aluno. E durante o ano todo, ele não vê o desenvolvimento, não viu o desenvolvimento por causa das questões dessa criança. Quando vai, no próximo ano, ele já chegou fazendo o movimento PISA. Sabe? Ele já foi uma estimulação de 1 mês? Não, gente. É passo a passo. Então, a gente precisa ter essa consciência para, muitas vezes, de procurar culpados dentro da educação inclusiva. Porque a gente faz isso o tempo todo. É por causa do fulano que está fazendo, é ciclano. Vamos nos atentar para o que a gente está oferecendo para essa criança. E ter em mente isso que eu falei. Muitas vezes, o resultado não vai ser naquele momento. A gente sabe e a gente tem vivido isso todos os dias. Muitas vezes, chega no final do ano, algo que você trabalhou o ano todo, uma coisinha apareceu lá. Então, é sobre isso. E isso eu não falo para acomodar, tá, gente? Deixa que ele vai aprender no tempo dele, deixa. Não é sobre isso. Sobre entender como a criança aprende, o jeito dela lidar com a situação. Toda criança, e isso eu falo, não só atípica, o melhor caminho é a previsibilidade. É mostrar o que vai ser feito, o que vai mudar. Porque mudanças acontecem o tempo todo. Um professor pode faltar. Até a gente, por isso que eu falo da autonomia, trazer uma rotina para essa criança que ela consiga fazer, porque a gente adoece. E se você não está na escola, será que aquela criança ela não vai fazer nada porque quem acompanhava ali, ela não está presente? Então, a gente precisa ter essa consciência. Falei da rotina, falei da segurança. Muitas vezes a criança ela tem fuga, ela não quer estar naquele ambiente porque ela não se sente pertencente e nem segura naquele ambiente. Então, a gente pode promover isso com algumas intervenções. A organização ela é muito importante. E a gente precisa ter um olhar até para a gente. Porque, muitas das vezes, a gente desorganiza a criança. Como a gente lidar com as situações, a gente desorganiza essa criança. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes, pela personalidade, a gente já recebe aquela notícia, já vai expressando algo, e a criança, ela precisa nos olhar e sentir o que é a segurança.
Então, como a gente lidar também, como a gente consegue passar essas informações nesse ambiente também é importante. De conseguir lidar com isso. É fácil, não é um caminho fácil, mas é algo que a gente precisa se policiar. Observar como que a gente está fazendo e trazer também essa questão, eu ia falar sobre a organização do espaço, ensinar também a criança como lidar com isso. A importância da fila, mas ele não fica na fila, não deixa. Ele vai comigo, não, você precisa ensinar. Olha, primeiro a gente faz a fila para entrar. Ter essa comunicação clara. Eu falo também muito a forma da abordagem. Às vezes, a forma como a gente já coloca não traz clareza para a criança. A gente tem que pensar que é óbvio, para a gente que é adulto, nem sempre é. Mas a gente já acha que é. Mas e para a criança que ela está tendo que aprender tudo? Ela está tendo, a gente fala aí, por exemplo, do espectro autista, tem que aprender que a comunicação ele precisa olhar nos olhos para entender. Ele está aprendendo várias questões que, para uma criança típica, já está, né? Ali já ele não precisa fazer esse esforço. Então, a gente precisa ter essa consciência de também trazer clareza no que eu falo, de como que eu explico. Então, a previsibilidade ali é algo que a gente precisa fazer muito, porque a gente não tem esse hábito de já trazer para a criança, porque a gente vai seguindo. Ainda mais quando a gente não tem uma rota certa, um planejamento, uma rotina estruturada, a gente vai passando, vai vivendo, vai levando ali, vai empurrando a criança. Então, isso aqui tem que ser muito claro. Então, agora a gente fala aqui de alguns comportamentos. Eu coloquei ali crise, mas eu falo de desregulação emocional, do comportamento, muitas das vezes, de uma fuga, de não querer entrar. Muitas vezes a criança está habituada em casa de só apontar e a mãe já responder, chega na escola, ele precisa expressar o que ele quer. E muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, ou ele vai ter fuga daquela atividade. Então, por isso que é importante que a gente busque conhecimento sobre. Porque analisar aquele comportamento ali não é sobre julgamento. Ah, essa criança é mimada, em casa é assim, é a família. Não, o que a gente pode observar daquele comportamento? Quando a criança está com fuga, que ela não quer ficar na sala, por quê? Ah, não, é porque em casa ela tem tudo. Tá, entendemos. Isso a gente sabe, é fato, para a criança típica e atípica. Até a gente quer ficar em casa. Só que a gente consegue se regular, né? São os adultos, e de compreender que a gente precisa fazer, que tem que ser feito. Mas o que teve ali, qual situação fez com que a criança tivesse aquele comportamento de fuga? Aquele comportamento, muitas vezes, se jogar no chão, ou realmente entrar numa crise e você ter que retirar ali para acolher aquela criança. Ah, mas ele faz sempre. Sempre, mas sempre por quê? Já observou? Será que é a roupa? Será que é algo na sala? Será que é um estímulo? Pode ser tantas coisas. Só que a gente vai conseguir descobrir se a gente prestar atenção no antecedente. E, para prestar atenção, muitas vezes a gente vai precisar registrar isso. Registrar o que está acontecendo para entender o padrão desse comportamento. E isso, vocês, enquanto monitor, têm total liberdade de fazer. De registrar o que está acontecendo, para entender. Para poder saber que realmente, depois de várias vezes você registrar ali, talvez você vai descobrir que é um movimento, um barulho que um armário faz na chegada do professor. Que barulho ali. Às vezes, eu estou falando porque não tem receita de bolo. Muitas vezes vai estar voltado para outros comportamentos, contexto da família? Vai. Mas tem muitos comportamentos que a gente consegue entender aqui. E aí, eu entendi. É porque se eu falo lá assim, gente, o professor fala assim, 8h30 ainda. Daqui a pouco é recreio. Acabou. Aí você não consegue fazer mais nada. Aí toda vez que você percebeu que é essa fala, o que a gente pode fazer? Lembra que o monitor faz sugestão? Não, fulano, eu acho. Vamos observar? Que ele está tendo esse comportamento quando a gente fala sobre o recreio. Vamos tentar mudar isso? Aí é uma tentativa. Aí no outro dia, vamos supor que é isso? No outro dia, ela não fala.
por causa da noção do tempo, e ele não tem aquele choro naquela hora. A gente identificou. E quando o professor não fala, não usa aquele argumento, o que a gente fez? A gente usou a previsibilidade. Não, se eu falar, vai acontecer. Fomos lá no antecedente. E isso vale para tudo. Qualquer comportamento indesejado da criança. A gente precisa se atentar a isso. O que está acontecendo antes? É antes do recreio? É na saída? É um material? Às vezes a criança, até a forma, já aconteceu. Até a forma como você guarda o lápis. Por isso é importante a autonomia. Você está com pressa lá, que o pai está vindo, aí você pega o lápis e joga de qualquer jeito, só que ele tem um jeito próprio de arrumar o material. Aí ali acabou. Porque você invadiu o espaço ali da criança, fez de uma forma que não deveria. Agora, se eu tivesse pedido, organiza o seu material, eu tinha evitado o momento. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque se eu olho o antecedente, nossa, eu vou eliminar tanta coisa. Não é fácil, não é de um dia por outro, mas é um caminho. Então, eu preciso olhar para o antecedente, para entender aquele comportamento, e assim a gente consegue intervir. Tá? Aqui eu trouxe algo bem básico sobre a análise do comportamento, sobre a ciência da análise do comportamento, mas é algo que a gente pode usar na prática. Isso aqui, procure mais sobre, não sei se nos módulos já falaram, já teve módulo falando sobre isso, mas é uma estratégia que a gente pode pegar, aquilo ali simples. Você não vai analisar o padrão da criança, não estou falando nada disso, eu estou falando sobre olhar o comportamento que antecede e trazer estratégias para isso. Outra coisa aqui sobre um antecedente, por isso que eu acho muito importante o registro. O uso de diário de bordo, de alguma forma, para você conseguir visualizar o que está tendo efeito, surgindo efeito, que não está. Porque é igual eu falei, a gente traçou ali um plano para aquela criança, plano que eu falo aqui é de rotina. Não estou falando de planejamento escolar, tá, gente? Senão vai falar que vocês estão fazendo planejamento escolar. Não é isso. O plano ali da rotina, como que você vai lidar com aquela criança? Aí você testou uma semana, foi um caos. Esse trem não dá certo, não. Uma semana. Não vai dar certo mesmo. Porque até a criança... Olha só, nós estamos em julho. Tem criança que está com dificuldade de adaptar até hoje. Tem criança que a gente tem dificuldade ainda. Que já era esperada, ela está adaptada à rotina escolar. Aí nós vamos para as férias. Aí, em agosto, volta o desafio. Né? Então, a gente já sabe. Olha, a gente já tem um antecedente, já sabe. Então, a gente já pensa nas estratégias que a gente vai fazer, porque, igual no último dia escolar, muitas vezes tem professor que manda até para casa algumas atividades, né? Tem mãe também que corre atrás de atividade, mas tem menino que não, ele vai ficar o dia inteiro na tela mesmo. Então, ele vai ficar todos esses dias fazendo o que ele quer, sem estímulo, sem correr, o estímulo que ele vai ter é visual. Então, a gente vai receber de novo essas crianças. E vem esse desafio. Só que eu já vejo como um bom momento para redefinir as estratégias lá do ano que a gente começou. Das estratégias que a gente iniciou. O que não deu certo e tentar novamente. Eu falo muito sobre a fuga, uma estratégia muito que eu gosto, que, assim, dá... Às vezes, né, gente, tem casos que não vão dar certo mesmo. Mas a questão da pausa estratégica da criança. Muitas vezes a criança está ali, ela não está engajando. Pelo comportamento, você já sabe. Você está convivendo ali com a criança, você sabe a hora que ela já saturou, não dá conta mais. Então, costumo orientar a fazer a pausa estratégica. Não precisa falar com a criança. Olha, daqui 20 minutos, só se é uma intervenção que você queira fazer, mas a pausa estratégica não precisa. O professor precisa estar ciente, lógico, que isso é alinhado com o professor. Olha, o fulano não está engajando, ele está ficando 20 minutos engajado na atividade, já percebi. 5 minutos e vou sair com ele. Bebe uma água, ó, fulaninho, vamos lá fora. Dá uma volta, voltou, 20 minutos de novo. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque quando a gente está ali do lado da criança, a gente consegue identificar pelo rosto, pelo comportamento, se a criança está engajada, ou se ela está sobrecarregada, se ela já vai estressar, se ela não vai fazer.
E isso a gente precisa estar atento. Então, como prevenir? É o que eu falei sobre antecipar. A rotina visual ela é muito importante que consiga ser feita junto com o professor. Como que pode ser realizado? Muitos até já têm. Igual eu falei que tem muitas intervenções que eu vou falar aqui que já está sendo realizada, mas são muito importantes. Há transições planejadas, que é isso também, igual eu falei, até dessa pausa estratégica, a criança ter ciência das trocas, se tem troca de professor, igual de educação física, visto se ela tem alguma oscilação ali do comportamento nessas trocas. Então, trabalhar com a criança sobre isso. Observar o que traz gatilho, se é uma fala, se é um jeito. A criança tem momentos que ela está tranquila, mas se tiver um gatilho ali, ela entra em crise. Então, precisa observar. Observei. Vou guardar para mim? Não, eu vou trazer para a equipe. Olha, eu observei que talvez seja isso. Para o professor. E o professor compartilhar também com a coordenação. Lembra que a gente fala, vou continuar batendo no ponto de trabalhar alinhado. Então, muita coisa o monitor que vai conseguir enxergar melhor. E vai trazer isso também para a coordenação. Olha, eu percebi. Por quê? Ele tem o professor de educação física, ele tem o professor de informática, ele tem as pessoas que limpam a escola. Então, quando a gente consegue falar, olha, vamos evitar falar tal coisa, ou fazer dessa forma. Às vezes, a criança desregula ali na fila ou na hora da alimentação. Então, tem coisas que o monitor vai estar muito mais sensível e muito mais perto da criança. O trabalho conjunto, eu falei, coloquei aqui, eu ia colocar mais fotos, mas sobre essa rotina visual, a agenda, as histórias, de trazer muito essa questão, mostrar o contexto para a criança, não só dar uma informação do que ele tem que fazer, mas tentar trazer isso para a realidade dele. Então, é a forma como eu vou abordar essa criança, a comunicação alternativa, o reforço positivo, a modelagem. Essa modelagem aqui é muito importante, é mostrar para ele como fazer. Então, se o professor está gritando, o monitor está falando gritando, interrompendo, não deixa eu falar. Muitas vezes a criança vai modelar no comportamento. Você pode ver que, muitas vezes, a gente tem filho, a criança chega falando igual o professor fala, igual ele ouviu na escola. Então, o tempo todo, a gente é exemplo de modelagem para essa criança. Então, mostrar como fazer e não fazer pela criança. Olha, abrir o caderno, mostra como que ele vai abrir. E direciona para ele fazer. O reforço positivo é reforçar quando ele faz muito bem. Muitas vezes a gente esquece, a gente só chama atenção. Não é isso agora. Então, o reforço positivo ele é importante. E o maior erro é o que eu estou falando, excesso de ajuda que gera dependência. O objetivo é retirar o apoio gradativamente e promover a autonomia. Esse é o maior objetivo aqui, enquanto monitor, é propor isso para a criança. É lembrar que eu estou com você para te ajudar até fazer sozinho. Então, se eu faço para ele o ano todo, quando essa criança chega na escola e não tem aquela tia que fazer para ele o ano todo, como que vai ser? O próximo ano. E eu, enquanto professora também, de apoio, que a gente vai se apegando aos meninos, eu sempre penso dessa forma. Eu quero que no ano que vem ele chegue sem precisar de mim. É o maior sonho nosso. Mas levar essa responsabilidade de promover essa autonomia. Então, de fazer com que ele consiga realizar sem a gente. Falei sobre a engrenagem, sobre o trabalho em equipe. Essa comunicação ela precisa ser objetiva e clara. Tá? Tenta conversar, tenta sugerir, traz para o professor, para a coordenação. A coordenação também é aberta a ouvir as estratégias. Então, a gente precisa trabalhar conjuntos. Sobre o diário de bordo, que eu acho uma ótima opção, da gente construir mesmo, de ter a rotina estruturada, de saber sobre essa criança, de colocar, ter registrado, porque uma hora ou outra a gente vai esquecer. Então, para que isso não aconteça, que te ajude nessa prática, é muito importante um diário de bordo, nem que seja feito no seu caderno, ou que seja feito
mas eu tenho esse que eu costumo, nem dá para ver direito, né? Mas ali fala de como que a criança chegou, tipo aquele que a gente usa na educação infantil, né, na agenda escolar. Mas isso aqui vai te ajudar nas suas estratégias. Você vai conseguir ver, ó, aquele dia, deixa eu voltar aqui naquele dia, que eu fiz uma estratégia. E você vai comparando, você vê o que dá certo ou não. E lidar com criança atípica, sem registro, é um desafio muito maior. Porque, às vezes, acontece uma coisa pequenininha, assim, que você não vê. Aí, isso vai escalando o comportamento. Então, acho muito importante o registro. Seja ele ou já prontinho, ou no caderno, porque ali você vai registrar a situação, se teve alguma intercorrência, as estratégias usadas, a resposta que o estudante teve à sua estratégia, se ele aderiu, se não aderiu. Isso é sobre o que você faz, isso não é um planejamento. Tá? Isso, a gente não está falando aqui sobre algo do professor, isso aqui é para você saber sobre o que você tem feito e conseguir ver o engajamento ou se troca estratégia. A gente não vai ficar fazendo o ano todo uma coisa que está dando errado. A gente vai trocar. E para a gente saber que está dando errado, eu preciso de quê? De dados. Eu preciso de um registro. Aqui também você consegue já colocar sugestão para a equipe, registrar os fatos, porque e anotar isso. Às vezes você pensa assim, não, eu poderia falar, né, com a coordenadora ou com o professor tal coisa. Registra. Tenha documentado. Então, o monitor de apoio não faz pelo estudante. Ele cria condições para que o estudante consiga fazer sozinho. Como você quer ser lembrado por esse estudante? Então, muitas vezes, aí fica uma reflexão, às vezes a gente apega também àquela criança, né? Ao decorrer do tempo, você está lidando ali com aquela criança. E o mais bonito é ouvir, né? Foi por causa daquele professor que eu aprendi tal coisa. Talvez ele não vai conseguir expressar, mas você sabe do trabalho que foi feito, a criança também entende. Tanto é que, quando a criança ela sente segurança, você já percebeu que ela consegue fazer? Ela pode estar muito irritada, mas se você alcançou, eu não falei disso, mas que também é importante, que é o vínculo. Você alcançou o vínculo com aquela criança, ela pode estar estressada, ela pode estar com raiva, mas ela vai te escutar, de alguma forma. Então, embora tenha várias dificuldades, eu acho que é uma das profissões mais lindas essa, de poder proporcionar isso para a criança, de poder ajudar ela nesse processo. Não romantizo, mas eu falo que eu amo a educação inclusiva. É o lugar que eu falo assim, que posso trabalhar em outras áreas, mas sempre com esse olhar, porque você conseguir promover um avanço, romper com as barreiras desse estudante, não tem recompensa maior, né, de ver o resultado. Por isso que, às vezes, eu vejo que a gente fica frustrado, porque a gente quer ver tudo aquilo no hoje, amanhã. Nossa, mas eu estou trabalhando com fulano não aprendeu. Mas é um passinho de cada vez. E, com certeza, a criança que entrou em fevereiro, quando a gente aplica e vai trazendo essas intervenções, não é o mesmo que sai em dezembro. A gente precisa respeitar, sim, cada situação, mas fazer com amor e pensando mesmo no objetivo final. Qual que é o objetivo de tudo isso? O objetivo é a criança, é o processo daquela criança. A burocracia é intensa, é chata, tem coisa que a gente não concorda? Tem, sempre vai ter. Mas a gente não pode esquecer o motivo do que estamos fazendo. E para quê? Para proporcionar uma qualidade de vida para as crianças, para proporcionar a participação dessa criança. Então, não tem nada mais lindo do que você conseguir fazer parte disso. E, para conseguir, a gente precisa entender o nosso espaço. Até onde eu posso fazer? Como eu posso fazer? Eu espero que tenha feito vocês refletirem sobre isso. Se tiverem alguma dúvida também, eu acho que a gente sempre vai ter dúvida, né? Porque cada criança, quando chega, às vezes a gente busca ali, às vezes a criança chega, muitas das vezes aí você quer saber tudo sobre isso. Peraí, qual que é o laudo, o que ela tem? Para poder ajudar, não para rotular. E aí vem aquele desafio, você pegou, mas eu trabalhei com a criança desse jeito ano passado. Mas as estratégias não aderem.
Você não consegue fazer igual ao ano passado. Porque mudou o contexto, mudou a criança. E é esse o nosso desafio. Mas é um papel lindo, é algo que assim, eu acho maravilhoso. Não estou romantizando, porque eu sei da realidade lá na escola. Mas eu falo no contexto da criança. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Não, mas a gente sempre tem dúvidas, né, gente? Na prática mesmo, a gente acaba trazendo essas inquietações, mas eu agradeço de verdade essa oportunidade de compartilhar. Deixei até aqui, depois eu vou passar o material, tá, Amanda? Não consegui te enviar, é um guiazinho detalhado, porque eu coloquei ali só os tópicos, e eu agradeço de verdade o convite de estar fazendo parte com vocês nesse momento tão importante. Obrigada, querida.